Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é sobre neurofisiologia da dor. Então nesta videoaula eu vou trabalhar com vocês os tipos de dores existentes, né, aguda e crônica. Vamos trabalhar também como que ocorre a origem da dor, né? Então desde ali do estímulo nocivo, né? A transdução ali nas terminações nervosas, a condução pelos neurônios, até chegar a nível de medula espinal, tálamo e córtex cerebral. Vamos entender também os tipos de sensibilidade que existe, epicrítica e protopática. Também nós vamos analisar os tipos de neurônios que conduzem as informações, principalmente as informações de dor aguda e de dor crônica. Tudo bem? Então nós vamos entender aí até a percepção também, onde que ocorre a percepção da dor, tá certo? Espero que vocês gostem, que vocês entendam e que vocês estudem bem aí essa videoaula e vamos aí então começar essa nova videoaula sobre neurofisiologia da dor. Bom, pessoal, quando a gente começa a estudar sobre a aula, sobre a dor, a gente tem que entender o que é a dor. Então, a dor, ela nada mais é do que uma sensação desagradável que o nosso cérebro percebe, que o nosso cérebro interpreta como sendo um estímulo desagradável, uma sensação desagradável, né? E no caso, a dor. E o que acontece? Toda dor, ela está associada, ela está unida a uma experiência emocional e que vai estar associada aos estímulos de lesão tecidual, tanto real, aquele que realmente está acontecendo, né? Eu estou cortando a minha pele aqui, fiz um corte, então é uma dor, é um estímulo real, é uma lesão tecidual real, ou aquela em potencial, né? O que é uma sensação de dor potencial? É aquela que você não está realmente sentindo uma lesão, você não está tendo uma lesão tecidual, mas que você acaba sentindo a dor. É como se fosse uma dor psicológica, né? Igual aquela parecida como as pessoas que sentem dor ao ouvir um barulho da maquininha do dentista. Né? Então, ela já associou, ela já gravou lá no seu cérebro aquele barulho que é aquele equipamento e que causa, né, e que causa aí um estímulo de dor. Então ela já associa tudo isso aí. E quando ela ouve o barulho do aparelho ou um barulho de alguma coisa próxima, parecida com aquele barulho de um aparelho, né, daquela maquininha do dentista, ela começa a sentir dor, né, o que a gente chama também de dor psicológica, tá certo? E todas as dores, todos os estímulos de dor, eles apresentam aí uma experiência emocional, porque toda lesão tecidual, ela vai ser causada por um objeto. E esse objeto, mais a lesão tecidual, mais uma sensação emocional, é tudo associado lá no nosso córtex cerebral. Então a dor, ela chega lá através da lesão tecidual, ocorre então a recepção pelas terminações nervosas, é conduzida pelo neurônio, chega na medula espinal, é conduzida, né, ali a nível do nosso cérebro, chegando primeiramente no tálamo, ok? Que é uma parte aí do diencéfalo. Então, no tálamo é onde vai ocorrer o quê? A percepção da dor, ó. Tá? Então, no tálamo ocorre a percepção da dor. Só que essa informação da dor, ela vai chegar lá no meu córtex cerebral, e lá no córtex cerebral é que vai acontecer a associação de tudo. Né? A dor foi gerada por um determinado objeto, causou uma determinada lesão tecidual, uma determinada intensidade, uma determinada duração, e automaticamente gerou aí uma experiência emocional. Né? E aí tudo isso vai ser unido lá no córtex cerebral. Então, por isso que quando você observa, quando você vê uma faca, por exemplo, né? E você vê que alguém se cortou perto de você, não é você que se cortou, mas você já automaticamente lembra da dor causada por um corte de uma faca, né? A dor causada por uma batida, a dor causada por uma queimadura e todas as outras dores causadas aí por vários tipos de estímulos, ok? E a dor, ela vai ser causada por um estímulo nocivo. Então, o que é um estímulo nocivo ou a nocicepção, né? Noce vem de nocivo, que lesa, que causa uma lesão, né?
cepção, ou seja, é a percepção, né, através do nosso sistema nervoso, desse estímulo nocivo e automaticamente da dor, né? Então, a nocicepção, que é a capacidade de perceber a dor através do estímulo nocivo, é um conjunto de eventos neurais, qual os estímulos nocivos são detectados pelas terminações nervosas, especificamente as terminações nervosas livres, né, espalhadas não somente na nossa pele, como nas articulações, nos músculos, nos ossos e nos órgãos internos. Esses estímulos nocivos, que podem ser variados, eu já vou explicar quais podem ser, vão ser transformados em impulsos nervosos lá nas terminações nervosas, vai ser conduzido então até o sistema nervoso central, podendo entrar tanto na medula espinal, quando vem dos nervos espinais, ou entrar diretamente no nosso tronco encefálico ou no cérebro, quando vem através dos nervos cranianos, tá? E aí o que acontece? No encéfalo, particularmente no tálamo, é onde ocorre a percepção da dor. E no córtex cerebral é onde todos esses estímulos vão ser associados, né, com o objeto que causou essa dor e junto com a experiência emocional desencadeada no momento da lesão tecidual, no momento da origem da dor, ok? E lá no cérebro, então, que vai ser originado, vai ser interpretado a dor. E o que acontece? A dor, ela só vai existir a partir do momento em que ela chega no tálamo. Do tálamo para cima, existe a dor. Do tálamo para baixo, não existe a dor. Tá? Por isso que pessoas anestesiadas ou tetraplégicas, paraplégicas, não sentem dor. Tá? Porque foi bloqueado o quê? A condução da dor até chegar no tálamo. Porém, a lesão tecidual está acontecendo. Tá? Então, por mais que a pessoa não sinta a dor, por N motivos, a lesão tecidual está acontecendo. Então, você pode cortar uma pessoa anestesiada, por exemplo, numa cirurgia, a pessoa ela vai ser cortada, então o médico faz vários procedimentos ali, ocorre uma lesão tecidual. O estímulo nocivo está sendo desencadeado, a ativação de receptores está acontecendo, porém, esse receptor recebe a informação, ele conduz pelo neurônio, só que a hora que chega na medula, ele não consegue ir para frente. Ele para a nível de medula. Esse neurônio, primeiro, que apresenta essa terminação nervosa, ele não consegue passar essa informação para frente, foi bloqueada. Tá? Então, mas a lesão tecidual ocorre. Né? E depois que passa aí a anestesia, obviamente essa informação vai chegar no tálamo e aí a pessoa volta a sentir dor. Tá? Então, entendam que a lesão tecidual ocorre. A dor, a percepção da dor, né, a nível cerebral, aí depende. Se a pessoa tiver anestesiada, se a pessoa tiver uma paraplegia, uma tetraplegia, né, aí ele não vai sentir a dor, mas ele vai ter a lesão tecidual. E aqui eu deixei uma sequência aqui de como que a dor acontece, né? Então, primeiro eu tenho que ter o estímulo nocivo. E esse estímulo nocivo, pessoal, ele pode ser variado. Ele pode ser mecânico, quando você faz um corte, quando você bate, quando você pressiona, ok? Ele pode ser químico, quando você usa produtos químicos que interagem com o seu tecido, pode ser a pele, pode ser órgãos internos, e que vai causar uma lesão tecidual, como, por exemplo, um ácido. Tá? O ácido, ele é um agente químico nocivo. Ele causa uma lesão tecidual. Nós podemos ter também um estímulo nocivo térmico. O fogo, por exemplo, né? Não somente necessariamente o fogo, mas tudo que é muito quente, ele vai causar uma lesão tecidual e vai estimular receptores de dor. Ou se for muito frio, né? O gelo, ele vai causar uma queimadura, é uma lesão tecidual e automaticamente a ativação aí de receptores de dor, causando então o estímulo da dor. Tá? Então, primeiro tem que ter o estímulo chegando, causando a lesão tecidual. Aí esse estímulo, ele vai ser captado pelas terminações nervosas livres, que são terminações nervosas de dor. Tá? E essas terminações nervosas vão transformar esse estímulo nocivo, que pode ser mecânico, térmico, químico, elétrico, tá? Em um impulso elétrico, um impulso nervoso. E aí essa informação neural
vai ser conduzida através de neurônios até chegar na medula espinal, da medula espinal vai em direção ao nosso cérebro. Quando essa informação chega no tálamo, é que ela vai ser percebida, ok? Então, no tálamo ocorre a percepção. Ainda não ocorre a interpretação, ou seja, eu não consigo distinguir a localidade, eu não consigo distinguir o que causou aquele estímulo de dor, né? Qual foi a duração, mas eu consigo entender a dor. Tá? Eu consigo saber a intensidade. Está doendo mais ou doendo menos, mas eu sei que tem a dor. A nível do cérebro, ou seja, do córtex cerebral, que daí seria a quinta etapa, é onde vai ocorrer a interpretação dessa dor. Qual a localidade, qual objeto causou, qual estímulo que foi que gerou a dor. Foi elétrico, foi químico, foi térmico, foi mecânico, enfim. E lá no córtex cerebral, além de fazer tudo isso, associar a dor com o objeto que causou, que originou o estímulo, ele vai associar tudo ali com a experiência emocional. Tudo bem? Quando a gente classifica a dor, a gente pode classificar a dor em dor crônica ou dor aguda, né? Dor aguda é aquela dor rápida, né, em pontadas assim, e bem mais localizadas do que a crônica. A crônica ela já vai ser uma dor mais lenta e mais difusa. Você não consegue ter uma localização exata daquela dor, tá? Então a dor ela pode ser originada no somático, ou seja, pele, músculos, articulações e ossos. Se for na pele, ou seja, cutânea, né? Ela vai ser, ela vai acabar sendo rápida e bem localizada, né? Então ela vai ser a aguda. E na cutânea eu também posso ter uma dor lenta e difusa, que é a dor crônica, tá? Então você pode ter uma dor mais espalhada, né? Por exemplo, quando você tem uma queimadura de grande extensão, né? De segundo grau, por exemplo. Então você já começa a ter uma dor aí crônica, né? Uma dor lenta e difusa. Uma dor rápida e bem localizada é um corte, é uma batida, uma pressão, né? Uma compressão aí no dedo, por exemplo, e você acaba gerando então essa dor aguda aí. Nos tecidos profundos somáticos, ou seja, nas articulações, ligamentos, músculos e ossos, você vai ter uma dor crônica, uma dor lenta e difusa. E você pode ter também a origem da dor visceral, ou seja, originada nos órgãos internos, e essa dor sempre vai ser o quê? Crônica, lenta e difusa, né? Tanto que quando você está com alguma dor abdominal, você não sabe bem ao certo aonde está doendo. Está doendo uma região, mas não exatamente um único local, né? Então você não consegue distinguir, principalmente o quê? O que está gerando essa dor? Qual exatamente é a parte do órgão que está doendo, que está sendo lesada, né? Então você não tem essa identificação aí bem discriminada, né? Bem localizada. Além de dor aguda e crônica, nós podemos ter dois tipos de dor aqui, né? A dor nociceptiva, que é essa dor crônica ou aguda, causada por estímulos nocivos, né? Térmicos, químicos, elétricos e mecânicos. Ou nós podemos ter a dor neuropática, que é quando você tem uma lesão no nervo, né? Uma inflamação no nervo, por exemplo, e você vai ter uma dor que está sendo originada diretamente no nervo, tá certo? Então você pode ter esses dois tipos aí. Um exemplo de dor neuropática é a dor que é chamada de nevralgia do nervo trigêmeo, que é uma dor, né, que pega aqui o nervo trigêmeo, que causa muita dor. Qualquer estímulo causa muita dor. É uma dor intensa e constante, tá? Então isso aí é uma lesão que teve a nível de nervo. Você não está tendo nenhuma lesão na pele, você não está tendo nenhuma lesão no músculo, mas você tem uma lesão no nervo que causa dor e que representa que a dor é da face. Mas, na verdade, não é na face. É o nervo que está doendo, né? É o nervo que está inflamado, está lesionado e que está gerando, então, esses estímulos de dor aí, ok? Quando nós falamos, pessoal, na questão de dor, né, e relacionado às experiências,
emocionais e as reações, ou seja, os comportamentos, né? Nós temos aqui que a experiência sensorial, ou seja, toda aquela memória que nós temos das sensibilidades, das sensações, né? Ela pode ser uma percepção objetiva quando ela for rápida, ou seja, aguda, né? Então, na aguda você tem uma percepção objetiva. Eu sei que está doendo a ponta do meu dedo indicador. Beleza? Tá ali. Eu sei que está doendo a minha cabeça, tá? Agora, quando a dor é lenta, que é aquela dor crônica, a percepção ela já vai ser subjetiva. Por exemplo, no abdômen. Ah, eu estou sentindo uma dor aqui na região do abdômen, mas será que pode ser estômago? Pode ser pâncreas? Pode ser vesícula biliar? Pode ser intestino? Pode... Ah, eu estou com uma dor aqui nas costas. Nossa, mas será que pode ser músculo? Ou será que pode ser rim? Né? Pode ser um renal, né? Uma cólica renal. O que será que pode ser? Né? Então você já não tem uma percepção objetiva, ela é uma subjetiva, você subentende-se que pode ser alguma coisa. As respostas motoras, que são os comportamentos, né, as reações motoras, elas podem ser somáticas ou viscerais. Somática, reflexo de retirada. Por exemplo, eu estou lá e cortei o dedo e já retiro a mão, de retirada. Vocalização, as pessoas elas verbalizam a dor. Nossa, tá doendo. Ou, pera lá, olha, doeu bastante. Nossa, tá doendo demais. Ou até chegam a gritar. Tá? Então, é a vocalização da dor. É uma resposta motora somática. A expressão facial é muito característico de dor. Tá? Então, você consegue observar a expressão facial de dor de uma pessoa. E quanto maior a expressão facial dela, maior a intensidade da dor que ela está sentindo. Ok? Então, isso é muito importante aí para quem trabalha na área da saúde, né? Observar os pacientes. Como está a expressão facial da pessoa? E aí você começa a observar. É tudo um conjunto. Quanto maior a intensidade da dor, ele vai ter reflexo de retirada, ele vai ter vocalização, ele vai ter expressão facial, ele pode até chegar a chorar, ou ele vai apresentar uma posição antiálgica, como no caso dessa imagem aqui inferior, né? A pessoa está flexionada ali porque ela está sentindo muita dor abdominal, né? Ou ela pode até chegar igual essa aqui, né? Essa mulher aqui, essa imagem da mulher, colocando a mão aqui, massageando a cabeça e o rosto dele, você vê a expressão facial, está representando que ela está com dor, né? Essa aqui, ó, essa expressão facial aqui está representando mais intensidade da dor ainda. Né? Então vejam que todos esses comportamentos são respostas motoras somáticas relacionadas à dor. Agora, as respostas motoras viscerais é quando vem aquela resposta motora pelo sistema nervoso autônomo, simpático ou parasimpático. E isso eu posso causar o quê? Uma sudorese relacionada à dor, né? Mas é aquela sudorese fria, né? Não necessariamente tem que estar calor para a pessoa suar. Ela vai suar, mesmo estando frio, mas por quê? Porque é um mecanismo de defesa do nosso sistema nervoso para eliminar qualquer impureza, toxina que eu tenha no meu organismo, porque o meu cérebro não entende o que está gerando realmente aquela dor. Né? Então, ele acaba fazendo a sudorese, é a sudorese fria que a gente chama. Vasoconstrição periférica, então a pessoa começa a ficar um pouco mais pálida. Náuseas, né? Então, vontade assim de vômito, náusea, ficando meio tonta, meio, né, com vertigem. Então, vários outros tipos aí de reações viscerais podem acontecer. A defecação, a micção. Então, algumas pessoas com muita dor acabam defecando, acabam urinando em si mesmas, né? Por não conseguirem suportar a dor. Tá? Então, resposta motora somática e visceral relacionada à dor. E, além disso, nós temos as experiências psicológicas relacionadas à dor. A dor ela pode causar uma ansiedade, ela pode causar depressão, ela pode causar sofrimento e alterações de comportamento. Pessoas que estão com muita dor, ou que estão em processos de dor, alteram seu comportamento, podendo chegar até ficar em estados de irritabilidade, de raiva, de agressividade. Então, isso é muito visto aí na área clínica, né? Então, tanto na área da enfermagem, fisioterapia, odontologia, medicina, que a pessoa ela acaba sendo grossa, sendo agressiva com a outra pessoa,
porque ela está sentindo muita dor. E é um mecanismo emocional dela de tentar aliviar a dor dela, né? É tentar retirar aquela sensação de dor. É gritar, é xingar, é agredir, é bater, né? Então acaba tendo uma alteração comportamental aí, né? Isso aqui é muito utilizado na área da psicologia, mas também serve aí, né, para a medicina, para a odontologia, para a enfermagem, todas as áreas da saúde, né? Então, quando você vê que a pessoa ela apresenta algumas respostas motoras somáticas que caracterizam-se dor, né? Algumas viscerais aí, né? Às vezes a pessoa pode não apresentar nenhuma visceral, mas ela está representando uma dor, uma resposta somática, né? Ou seja, vocalização, expressão facial e alteração comportamental. Aí você já consegue saber, oh, pera lá, não é que a pessoa é grossa, ou ela é estúpida, ou ela é raivosa. Não, é porque naquele momento ela está sentindo dor e a única maneira dela tentar aliviar isso aí é acabando tendo aí uma alteração comportamental, né? Então, os profissionais da área da saúde têm que saber lidar com essas alterações de comportamento para saber lidar com o paciente e resolver o problema e amenizar o estado de dor e depois fazer todo o tratamento com essa pessoa, com esse paciente. Tudo bem? Quando nós falamos em questão de sensibilidade, nós podemos ter duas classificações. Ou a sensibilidade ela pode ser epicrítica, que é aquela mais fina, a discriminativa, que a gente chama, ou a protopática, né, que é aquela mais grosseira. Então, por exemplo, a epicrítica, nós temos o tato fino. Tato fino é aquele tato que a gente consegue o quê? Pegar um objeto e distinguir a textura, o formato, o tamanho, né? O que é esse objeto. Então, você consegue dizer qual é o objeto, mesmo estando de olhos fechados, mas com os dedos você consegue discriminar, né, alguma coisa. Então, é o tato fino, é o tato discriminativo. Sensibilidade vibratória, você consegue discriminar e entender, e, né, de uma maneira mais exata, qual parte do seu corpo está vibrando, ok? Pressão, né? Pressão mecânica sobre a pele, sobre alguma parte do nosso corpo. Então a gente consegue distinguir isso aí, o quanto que está pressionando e o que está pressionando, né? Qual parte do corpo está sendo pressionada. Posicionamento, né? Então aí já entra na parte de propriocepção, que são informações originadas tanto dos músculos quanto das articulações, que garantem aí a posição nossa. Então a gente consegue, mesmo de olho fechado, saber como está o nosso corpo. Se eu estou sentado, flexionado, com as pernas abertas, as pernas fechadas, pernas cruzadas, o meu corpo está mais inclinado para frente, ou ele está mais reto, né? Então, como está o meu corpo? Então, é a propriocepção consciente aqui, tá certo? E propriocepção inconsciente também acaba entrando nessa epicrítica aqui. E os movimentos sobre a pele, que é aí através da estimulação de receptores de tato, né, espalhados aí pela pele, através também da movimentação dos nossos pelos, né? Então a gente acaba tendo esses movimentos, essa discriminação desses movimentos. E o que acontece? Essas informações epicríticas, elas apresentam uma somatotopia precisa. O que é uma somatotopia? Nós sabemos que o nosso córtex cerebral, a área sensitiva, ela apresenta-se subdividida de acordo com as partes do corpo. Então, cada parte do meu corpo tem uma parte específica na área sensitiva do meu córtex cerebral, né? E o que acontece na somatotopia precisa? Aqui, eu sei distinguir exatamente aonde e que parte do meu corpo está doendo. E essa somatotopia precisa, ela ocorre especificamente aonde? Nas mãos, nos pés, na face, nos órgãos genitais, tá? Orelha, né? Língua. Então, em algumas partes do meu corpo eu tenho uma sensibilidade um pouco mais discriminativa, mais fina, ok? E em outras partes do meu corpo eu tenho uma sensibilidade mais protopática, aquela mais grosseira, que eu não consigo discriminar exatamente, ok? Os tipos de neurônios que conduzem as informações epicríticas são do tipo A. Então elas podem ser a beta,
1A e 1B. As fibras, né, ou seja, os neurônios A, beta, elas conduzem informações de tato fino, sensibilidade vibratória, pressão mecânica e movimento sobre a pele. E as fibras, ou seja, os neurônios 1A e 1B, conduzem informações de posição, ou seja, de propriocepção, ok? A condução por esses neurônios são rápidas, né, dessas informações epicríticas, porque esses neurônios apresentam bastante bainha de mielina, ok? Como a gente já vai ver mais à frente aqui. Essas informações entram na parte dorsal da medula espinal e automaticamente acabam se conectando com o fascículo grácil e cuneiforme, especificamente relacionado à posição, tá? Que é a propriocepção, para garantir aí a propriocepção consciente e inconsciente, tá certo? O fascículo grácil e cuneiforme, que depois vai chegar no tronco encefálico, vai a nível de cerebelo e depois pode também continuar subindo para ter-se a propriocepção consciente, tá? E os tipos de receptores que são ativados na sensibilidade epicrítica são os mecanoreceptores, tá? Mecanoceptores, que captam aí estímulos mecânicos, né? Tanto de dor, de pressão mecânica, quanto do tato, né? Da vibração, movimento sobre a pele, pressão mecânica, enfim. Já a sensibilidade protopática, ela já é uma sensibilidade um pouco mais grosseira, menos discriminativa, tá? Então ela não tem tantos detalhes. Tanto que o tato é grosseiro. E aonde que ocorre esse tato grosseiro? Antebraço, braço, tronco, tá? Membros inferiores, exceto os pés, ok? Então, por exemplo, se você pegar um objeto com a mão, você consegue distinguir o que é. Se você colocar esse objeto sobre o dorso, ou sobre o antebraço, ou sobre o braço, ou sobre o abdômen ou o tórax, você não consegue distinguir que objeto que é. Você consegue, no máximo, distinguir o quê? Se está quente ou se está frio, certo? Agora, você não consegue distinguir o quê? O tamanho, né? Exato, o formato exato, porque você não consegue, né, ter aí uma discriminação desse tato. A dor também é uma informação protopática, tanto a dor crônica quanto aguda. A temperatura é protopática, você consegue saber se está quente ou frio, mas você não consegue distinguir se está a 45 graus ou se está a -2. Você não tem essa capacidade. Você só consegue dizer assim, tá quente, tá muito quente, tá morno, tá frio, tá muito frio. É isso que você consegue distinguir. Você não consegue mensurar aí a questão da temperatura, ok? E o prurido, que é a coceira. Tá coçando, tá. Mas tá coçando aonde? Tá coçando aqui no meu antebraço. Tanto que tem algumas coceiras que você começa a coçar e você acha que é num lugar e daqui a pouco você vai andando, daqui a pouco é do outro lado da mão, né? E ela tava parecendo que era aqui no dorso da mão, né? Então, você não consegue também aí ter uma sensibilidade bem discriminativa desse prurido. Automaticamente a somatotopia ela vai ser grosseira. Então, as informações que vão chegar no meu córtex sensitivo não são bem detalhadas, não são bem específicas. É o tato grosseiro, aonde? Tá no meu antebraço. Mas que parte do antebraço? Tá aqui no meio, mais ou menos aqui. Você não sabe exatamente aonde tá. Então, ela é mais grosseira. Os tipos de neurônios que conduzem essas informações protopáticas são as fibras A, delta e C. Tá? Especificamente, a delta conduz dor aguda e temperatura, e a fibra C conduz dor crônica, né? Aquela dor mais lenta e mais difusa. Automaticamente, a condução dessas informações são lentas, por quê? Porque esses neurônios apresentam pouca bainha de mielina, como no caso da A delta, e nenhuma bainha de mielina no caso da fibra C. Tanto que a fibra C é classificada como amielínica, ela não tem bainha de mielina. Então, por isso que a condução é mais lenta e difusa, ok? As informações entram na parte anterior e lateral da medula espinal e que vão acabar subindo até o nosso cérebro pelo trato espinotalâmico lateral, que conduz dor e temperatura, né? E o espino reticular, no caso dor aguda, né?
E o espino reticular que conduz à dor crônica, tá? Aquela dor mais lenta, tá certo? E além disso, depois nós vamos ter o espino talâmico anterior, né, que vai conduzir o tato grosseiro, tá? Então, tato grosseiro, espino talâmico anterior, dor aguda e temperatura, espino talâmico lateral, né? E dor crônica, nós vamos ter aí o espino reticular. O prurido, ele acaba entrando junto com o tato grosseiro, que é pelo espino talâmico anterior, ok? Mas nós vamos ter uma aula específica sobre as vias ascendentes e descendentes aí da medula espinal. E os tipos de receptores estimulados nessa sensibilidade protopática são mecanorreceptores, termorreceptores e quimiorreceptores. Ou seja, eu posso ativar informações protopáticas tanto com produto químico, quanto com temperatura, quanto com estímulos mecânicos. A epicrítica não. A epicrítica é só estímulos mecânicos. Tudo bem? Aqui, pessoal, como eu estava falando das fibras, né? Delta, beta, C, né? Então aqui nós chegamos ao ponto que eu queria mostrar para vocês. Olha só, nós já tivemos, né, uma aula falando sobre as células do sistema nervoso, que é os neurônios, e falamos sobre a bainha de mielina, e nós dissemos que a bainha de mielina ela é muito importante para proteger o axônio e também aumentar a velocidade de informação, da velocidade com que a informação percorre. E automaticamente, quanto mais bainha de mielina um neurônio tiver, mais rápido vai ser a informação. Olha só, a informação que esse tipo de neurônio conduz, que é o A-alfa, né? É cerca de 80 a 120 metros por segundo. É muito rápida, tá? É muito rápido mesmo. E esse tipo de neurônio é onde nós temos os proprioceptores, né, lá de propriocepção, que estão lá nos músculos esqueléticos, tá? Que captam, então, a propriocepção consciente ou inconsciente, ok? Depois nós temos um tipo de neurônio que vai apresentar um pouco menos de bainha de mielina, né? Tanto que a velocidade com que a informação percorre é de 35 a 75 metros por segundo. Vejam que já diminuiu, tá? Então, é o tipo de neurônio, de axônio beta, né? Aquele A-beta, tá certo? Que são os mecanorreceptores da pele, que captam aquele estímulo de tato fino, tato grosseiro, né? Vibração mecânica, pressão mecânica, né? Então, movimentos sobre a pele, enfim, né? Que captam ali as informações epicríticas e também, no caso, a protopática, que é o tato grosseiro, o prurido, por exemplo, né? Depois nós vamos ter o tipo de fibra chamada delta. Tá? Vejam que ela já vai apresentar menos bainha de mielina ainda. Tanto que a velocidade com que a informação percorre é de 5 a 300 metros por segundo. Tá? Então, acaba sendo aí mais lenta, né? Bem mais lenta. No caso, não, demora bastante aí para essa informação percorrer. Esse tipo de neurônio, que é o delta, ele vai conduzir dor e temperatura. Mas que tipo de dor? Dor aguda e temperatura, tá? Aquela temperatura que causa uma dor aguda, tá? Suportável, mas também aquela em excesso, tanto para quente quanto para frio, que vai causar aí uma dor aguda. E depois nós temos a fibra C. Lembra que eu falei que ela é amielínica, ela não tem bainha de mielina nenhuma, ok? Ela, olha a velocidade da informação, de 0,5 a 2 metros por segundo, tá? Pessoal, aqui não é 300, aqui é 30, ok? Tá? Acho que está escrito errado aqui, ok? Então é 30 metros, de 5 a 30 metros por segundo, ok? E aqui, essa fibra C, ela já conduz dor lenta, ou seja, dor crônica, temperatura e vibração, tá certo? E vibração, ok? Então aqui, ó, alfa, propriocepção muscular, tá? Propriocepção muscular. Beta, tato e temperatura, ó, beta, tato e temperatura, mas tato fino e tato grosseiro
E que tipo de temperatura? Aquela temperatura que você consegue suportar, tá certo? Temperatura que você suporta. Nesse caso de temperatura aqui da fibra delta e C, já são temperaturas que vão causar uma lesão tecidual. São aquelas que ou é muito quente ou é muito fria, causando então lesão tecidual e automaticamente dor. Tudo bem? Olha que legal. A fibra beta, ela vai chegar em lâminas do H medular, que é a 3, a 4 e a 5. A gente já vai ver sobre isso aí. A delta, ela vai chegar o quê? Na lâmina 1, 2 e 4. Ela conduz glutamato, beleza? Então, e essa delta, olha só, ela transporta dor aguda, temperatura, que causa uma lesão tecidual causando dor, e também processos de inflamação, né? Estímulos de inflamação. A gama, né, nós não temos aqui no exemplo, mas ela é motora, ela vai estimular a contração muscular. E a fibra C, ela é de dor crônica e temperatura, né, em excesso, tanto para quente quanto para frio. Ela vai ser estimulada, olha só que interessante, essa fibra C, ela vai ser estimulada por substâncias químicas que são liberadas em lesões teciduais, tá? Que são processos inflamatórios, né? Então, histamina, potássio, substância P, bradicinina, ATP, serotonina, acetilcolina, e outras, né? A gente vai trabalhar sobre isso aí também para vocês entenderem. E essa fibra C, ela vai chegar especificamente numa lâmina do H medular, que é a lâmina 2, chamada de lâmina de células gelatinosas, tá? E a gente vai entender o que é essa lâmina gelatinosa aí. Bom, então aqui, ó, dor rápida, aguda, ela tem uma característica de pontada, ela é localizada, você consegue localizar, distinguir aonde ela está. O tipo de fibra que conduz ela é a delta, né? Conduz aí de 12 a 30 metros por segundo, né? De 5 a 30 metros por segundo, né? No caso, elas vão conduzir aí de 12 a 30 metros por segundo. Receptor mecânico, que é estimulado, então lesões teciduais geralmente acompanhada por inflamação, tá certo? Nós temos aqui a dor lenta, né? Que é a dor crônica. Ela apresenta uma característica em queimação. Ela é mal localizada e ela é difusa, ela é espalhada, então você não consegue ter um ponto específico aonde está causando essa dor, aonde está essa dor, tá? E ela fica em queimação, ela fica bem assim, né, lenta e queimando. O tipo de fibra que conduz a dor crônica é a fibra C, aquela amielínica, tanto que a velocidade de informação dela é de 0,5 a 2 metros por segundo, e ela é estimulada por receptor mecânico, ou seja, estímulos mecânicos, estímulos térmicos e estímulos químicos, tá? A dor aguda também é estimulada, né, gerada por estímulos térmicos também, tá? Só que em menor concentração, tá? Por isso até que eu nem coloquei aqui, ok? Além disso, nós podemos ter a dor neuropática, né, que são lesões diretas dos nervos periféricos ou de nervos centrais, né, caracterizados por sensação de queimaduras ou choques elétricos. Ou fica dando aquele choquinho, ou fica queimando, né? A dor do membro fantasma é um exemplo de dor neuropática. A nevralgia do trigêmeo, né? A pós-herpética, que daí a herpes, ela causa uma inflamação no nervo, causando então essas dores, né? Essas queimaduras, sensação de queimadura ou choques elétricos, tá? A do membro fantasma, né? Quando a pessoa perde, amputa, né? Uma parte do seu corpo e mesmo assim ela continua sentindo aquela parte do corpo doer, né? Por quê? Porque ficou ali uma parte do nervo. Então, o nervo foi cortado no meio, mas continua o pedaço do nervo. E aí, quando você estimula aquela parte que sobrou, né? Aquele coto que sobrou, você vai estimular quem? O nervo. Só que esse nervo estava trazendo informação lá do pé, por exemplo. Tá? Então, quando você relar ali, essa informação que vai chegar no teu cérebro é relacionada ao pé e não ao teu joelho, e não à tua coxa, mas lá do pé, ok? Por isso que você ainda continua sentindo isso. E se está doendo, nós estou sentindo uma dor no meu pé, mas eu não tenho mais o pé, eu amputei.
Mas por tá doendo o quê? Tá doendo a minha região do joelho, né? Ou um pouco abaixo do joelho, né? E que daí, como está doendo, automaticamente está estimulando esse nervo e esse nervo está mandando essa informação para o sistema nervoso, ok? O que é a hiperalgesia? Então, nós podemos ter a hiperalgesia, que é um aumento da sensibilidade dolorosa, tá? Esse aumento da sensibilidade, ela é através de estímulos, tá, que passam a causar dor devido à facilidade de despolarização dos neurônios nociceptivos. Então, isso vai acontecer quando você tem uma lesão tecidual. Você causou uma lesão tecidual, você vai gerar uma dor, que é a dor inicial, que é a dor aguda. Só que essa lesão tecidual, ela vai começar a liberar algumas substâncias químicas que é específica para o processo de inflamação, né? Para curar ali, para sanar o problema da lesão tecidual. Só que esses produtos, essas substâncias químicas vão estimular aquela fibra C, né? Vão estimular a fibra C e vai continuar chegando informação de dor. Então é aquela história, poxa, eu já cortei, eu não estou cortando mais, mas ainda continua doendo. Sim, está doendo porque está sendo liberado substâncias químicas que deixam as terminações nervosas das fibras C e também das fibras deltas mais sensíveis e automaticamente ficam estimulando esses neurônios e que fazem com que a informação continue então chegando ao nosso cérebro, que é a informação de dor. E a dor, ela pode ser alterada por de várias maneiras, tá? Drogas, ou seja, medicamentos, né? Tanto medicamentos quanto drogas lícitas ou ilícitas, né? Então, as drogas lícitas são medicamentos, álcool, né? Fumo. E as drogas ilícitas, né? Que daí entram aquelas drogas maconha, cocaína, êxtase, enfim, né? Que acabam ali diminuindo a dor. A acupuntura, né? Tanto a acupuntura sistêmica, que é no corpo, quanto a acupuntura auricular, também tem a capacidade de diminuir a dor ou até eliminar a dor, tá? E melhorando assim também o processo inflamatório e infeccioso naquele local. Secção de vias, então isso aqui é um procedimento já cirúrgico, onde você secciona um nervo e automaticamente ele para de conduzir a informação. Né? Isso é muito feito no caso da nevralgia do nervo trigêmeo para eliminar a dor causada por essa inflamação desse nervo. Emocional, o medo, né? O medo ele pode aumentar a dor e o estresse ele pode diminuir ou inibir a dor. Né? Então, o emocional também consegue fazer essas alterações aí da dor, tá certo? Por isso que pessoas estressadas, irritadas, né, em situações de estresse mesmo, acabam não sentindo dor. Pessoas que sofreram acidente, lutadores, por exemplo, né? Atletas que estão naquele estresse ali emocional e eles acabam inibindo o processo de dor, acabam não sentindo dor, e depois que passa esse processo do estresse, aí automaticamente, né, a dor volta a acontecer. É aquela famosa frase, o sangue esfriou, né? Enquanto o sangue estava quente, não estava sentindo dor. O sangue esfriou né? Mas não é que o sangue esfria, porque se o sangue esfriar, você automaticamente morre. Então não é que o sangue esfriou, é que o estresse diminuiu, né? Diminuiu a liberação de adrenalina, de cortisóis, né? De beta-endorfinas, e que agora começa a sentir a dor e deixar a dor subir lá para o nosso sistema nervoso central. Estimulação periférica, né, que a gente vai ver isso na próxima videoaula, que é de mecanismo de analgesia, né, que é o mecanismo de comporta da dor por estímulos periféricos ou centrais. Então, uma estimulação periférica, você pode inibir a dor. Por exemplo, quando você está assistindo um jogo de futebol e você vê que o jogador levou um chute na coxa e a coxa está doendo bastante. Aí entra lá os fisioterapeutas, o médico e tal, e começa a passar lá um sprayzinho, né?
como se fosse um gelol, vamos dizer assim, e a massagear. E automaticamente a dor é diminuída ali e o jogador volta em campo. Você fala, nossa, que produto milagroso, né? Que massagem milagrosa. Mas não é que o produto é milagroso, nem que a massagem é milagrosa. A questão é que teve uma estimulação periférica que conseguiu inibir aquela ativação de neurônios que estavam recebendo a dor, e agora a informação que sobe para o meu cérebro não é o da dor, e sim daquele spray, que é um produto químico, mais a massagem, que é um estímulo mecânico. Tá? Então, o estímulo mecânico e químico, que não causaram uma lesão tecidual, está subindo no meu cérebro. E aquela dor, ela ficou parada, ela ficou estacionada, ela ficou de lado lá a nível de medula espinal. E também rituais religiosos, né? Orações, meditações, isso também pode eliminar aí a dor, tá? Pode eliminar, diminuir ou até mesmo bloquear, eliminar por completo a dor, né? Então, aqui nós temos várias situações, várias opções aí, né, que nós podemos alterar a nossa dor. No caso do emocional, a gente consegue aumentar ou diminuir. Se eu tiver mais medo, quanto mais medo eu tiver, mais dor eu vou sentir. Quanto mais estresse eu tiver, menos dor eu vou sentir. Tudo bem? Aqui, pessoal, é uma imagem que mostra exatamente tudo isso que a gente estava falando até aqui agora, tá? Então, como que ocorre o mecanismo de hiperalgesia? Então, olha só que interessante. Aqui nós temos o tecido, tá? Vamos pegar um exemplo da pele. E aqui ocorreu uma lesão tecidual. Então, quando você corta a tua pele, tá? Você cortou a tua pele, automaticamente você vai causar uma lesão tecidual com esse corte e você vai ativar esse neurôniozinho aqui em azulzinho, ó, que é a fibra delta. Então, eu lesei, estimulou pelo estímulo mecânico do corte, estimulei o neurônio delta e automaticamente ele vai mandar a informação de dor aguda lá para a medula espinal e ela vai subir para cima, né, subir lá para o nosso cérebro e vai ser percebida e identificada. Legal. Só que com a lesão tecidual, eu causei um processo aqui agora que vai se liberar algumas substâncias químicas para tentar, né, resolver essa lesão tecidual, que é um processo inflamatório. E com esse processo inflamatório, eu acabo liberando o quê? Prostaglandina, né, potássio, substância P, histamina, bradicinina, né? Então, várias substâncias acabam sendo liberadas neste local da lesão tecidual. O que vai acontecer agora? Essas substâncias químicas vão começar a estimular esse neurônio C, essa fibra C, certo? Vai começar a estimular isso aqui, ó. Começa a estimular. E aí essa fibra C vai levar um estímulo de dor para a medula espinal, que vai acabar subindo também para o nosso cérebro. E essa informação de dor, ela é uma dor mais lenta. É uma dor em queimação. É uma dor difusa. Por quê? Porque ela não tem bainha de mielina. E aí você fala, poxa, mas espera lá, eu já cortei, eu não estou cortando mais, por que continua doendo? Porque no corte, você estimula o neurônio delta. Parou o corte, você não estimula mais a delta. Só que você está liberando substâncias químicas que estão estimulando a fibra C. E a fibra C que vai levar esse estímulo de dor, né, da lesão ali tecidual para a tua medula e da tua medula para o teu sistema nervoso central, tálamo e córtex cerebral. Então você continua sentindo dor, mesmo que você não tenha mais o estímulo nocivo. Não tenha mais o estímulo mecânico causando mais lesão tecidual. Só que enquanto você não curar essa lesão tecidual, que é o processo inflamatório, você vai continuar sentindo dor. A hora que você para de sentir dor, é que você já está curando, você já está, né, resolvendo o processo aqui da lesão tecidual. Então, em primeiro ocorre o sangramento e a anóxia, depois extravasamento de conteúdo celular, ou seja, potássio, bradicinina, histamina, prostaglandina, substância P, enfim.
Aí ocorre também a migração de mastócitos que vão acabar chegando nesse processo inflamatório e que vai liberar a tal da histamina e da serotonina, que vai estimular aí, né, as fibras C, que é de dor crônica. Aí vai começar a ocorrer uma reação de ácido araquidônico, que vai, né, liberar as prostaglandinas e as prostaciclinas, que também vão continuar estimulando as fibras C, além de serem aí substâncias que vão curar essa lesão tecidual. Então estão participando do processo inflamatório. Automaticamente os nossos receptores, no caso da fibra C, vão ficar mais excitados, ou seja, qualquer estímulo que der ali, ele vai mandar essa informação, tá? Principalmente a de dor, tá? E aí vai ocorrer o quê? Uma reação inflamatória neurogênica, né? O próprio neurônio vai começar a liberar prostaglandina e substância P, que vai acentuar ainda mais o processo inflamatório, continuando a sentir dor, né? Então, as prostaglandinas, olha, elas aumentam a sensibilidade dos nossos receptores, aumentando ainda mais a resposta neural. Então, cada movimento que você fizer aqui e que essa pele se movimentar, ela vai estimular essa fibra C, vai estimular a fibra delta e você vai continuar sentindo dor, principalmente a dor crônica, mesmo não tendo mais o estímulo nocivo causando a lesão tecidual. Já passou, mas você continua sentindo dor pela hiperestimulação, hiperalgesia das fibras C que conduzem dor crônica. Tudo bem? Bom, aqui nós temos então o que pode ativar os nossos receptores, né? Íons, potássio, por exemplo, sininas, né? Que é a bradicinina, a calidina, citocinas, prostanoides, né? Que são as prostaglandinas, lipoxigenases, neurotrofinas, peptídeos, no caso substância P, óxido nítrico, histamina, serotonina, proteases, o próprio glutamato, que é um aminoácido, mas também é um neurotransmissor, e aminoácidos excitatórios. Então vejam que eu tenho muitas substâncias naquele processo inflamatório que estão ativando esses nossos receptores, continuando o estímulo de dor chegando na medula e depois no nosso cérebro, né? Tálamo e córtex cerebral. Tudo bem? Bom, aqui, ó, pessoal, as lâminas de Hexted, certo? Que é o H medular, então aquela parte de substância cinzenta que nós temos na medula espinal. E nós vemos aqui que esse H medular, que é a substância cinzenta, ela é subdividida em 10 lâminas, 10 camadas. Então, isso são chamadas de lâminas de Hexted. Então, a lâmina 1, por exemplo, é onde recebe sensibilidade nociva. Toda informação de dor vai chegar aqui na lâmina 1, tá? Principalmente de dor aguda, tá certo? E esses neurônios da lâmina 1 é que vão depois formar, né, através dos seus axônios, o trato espinotalâmico lateral, tá? Que vão levar essa informação de dor para o nosso cérebro, né, para o nosso sistema nervoso central lá. A lâmina 2 é onde apresenta-se neurônios chamados de substância gelatinosa. Então, são neurônios que liberam encefalina, tá? E tem a função de regular a dor a nível de medula espinal. Depois a gente vai entender como que elas vão funcionar na videoaula 2 aí que nós vamos trabalhar, tá? Então, esses neurônios aqui, eles quando estimulados liberam encefalina, bloqueando os neurônios da lâmina 1, inibindo então o processo de dor, ou seja, a dor não sobe mais para o nosso cérebro. A lâmina 3 apresenta interneurônios e também recebe aí informações de tato, tato fino, tato grosseiro, temperatura, mas aquela temperatura que não causa uma lesão tecidual. Dor também acaba chegando na lâmina 3. Tá? A lâmina 4 é onde apresenta-se neurônios com longos dendritos, né? E que vai aí formar o trato espinotalâmico contralateral. Então, todas as informações que chegam na lâmina 4 vão cruzar o plano mediano da medula e vai subir para o outro lado, né? Então, formando aí os tratos espinotalâmicos contralaterais. A lâmina 5 e 6 é onde recebe informações de propriocepção, tá? Então, todas as informações de propriocepção vão chegar na lâmina 5
e na lâmina 6, além de receber informações que vêm do córtex cerebral, tá? São as fibras córtico-espinais, então fibras motoras que estão chegando lá do nosso córtex motor, tá? Então elas vão chegar aqui na lâmina 5 e 6. Aí nós temos a lâmina 7, que é interneurônios, que também recebe propriocepção e recebe informações e originam informações que vão da medula para o cerebelo. Nós temos a lâmina 8 aqui, né? Que é onde terminam todas os neurônios que descem tanto dos núcleos vestibulares quanto da formação reticular, né, que depois vai gerar toda aí uma informação de equilíbrio, estimulando os neurônios motores. Aqui o número 9, né, que são esses 3 pontos vermelhos, são onde nós temos neurônios motores, né, que vão estimular os neurônios, a musculatura esquelética, né? Então, ó, fibras musculares esqueléticas. Então, aqui nós temos os neurônios alfa e gama, que vão estimular a contração de músculos esqueléticos. Tudo bem? Então, olha só, esses neurônios mais mediais estimulam os músculos axiais, né? E os neurônios mais laterais estimulam os músculos apendiculares, ou seja, os neurônios mais laterais comandam músculos de membro superior e membro inferior. Os neurônios mais mediais controlam os músculos do tronco, tá? Especificamente do tronco, ok? E o número 10 aqui é a lâmina onde nós vamos ter neurônios degussantes, ou seja, neurônios que fazem a comunicação de um lado da medula com o outro lado, certo? Então, isso aqui é muito importante, claro que a gente vai bater mais em cima disso aí depois na próxima aula, que é onde nós vamos trabalhar mecanismos de analgesia, tá certo? Mecanismos de comporta da dor, enfim. Então aí a gente vai rever novamente essas lâminas de Hegseth e vai entender como que nós podemos bloquear a dor perifericamente e centralmente, tá certo? E aqui nós temos a percepção da dor. Então, o que é a percepção da dor? É quando a dor chega lá no tálamo, tá? Então, a dor ela é modificada no corno posterior da medula espinal. Por que ela é modificada? Porque ela pode ser intensificada ou ela pode ser bloqueada, ela pode ser diminuída lá na medula espinal. E essa modificação da dor na medula espinal, ela vai ser influenciada por informações que vêm do nosso cérebro, tanto das córticos espinais quanto da retícula espinal, tá? Estimulada aí pelo sistema nervoso simpático, por isso que pessoas estressadas, em momentos de estresse e irritabilidade, não sentem dor, porque o meu sistema nervoso emocional, do sistema límbico, acaba estimulando a formação reticular acaba liberando neurotransmissores que estimulam esses neurônios aqui, ó, da lâmina 2, que vão liberar encefalina, bloqueando a lâmina 1, e automaticamente a dor que chega na lâmina 1 e também que chega, né, na lâmina 3, não sobem para o nosso cérebro. Tá? Então, a pessoa no momento de estresse, ela não sente dor, ok? Ou fibras córtico-espinais, quando eu não quero sentir dor ou quando eu quero suportar a dor. Então, é uma consciência, eu quero, aí vem essa informação córtico-espinal, aqui, ó, vou voltar um pouquinho, vem essa informação córtico-espinal, chega aqui na medula espinal, especificamente aonde? Na lâmina 4, né, na lâmina 5 e 6, ok? E aí, quando essa informação cortical, consciente, eu quero bloquear a dor, eu quero suportar a dor, chega nessa lâmina 5 e 6, elas vão se conectando com outras aqui mais superiores até chegar na lâmina 2, estimulando a lâmina 2 libera a encefalina, bloqueia a lâmina 1 e lâmina 3 e a dor não sobe. Então eu acabo bloqueando, diminuindo a dor aí, ok? O tato e a pressão emitem, né, ramos colaterais para essas substâncias gelatinosas que vai estimular ela, inibindo então a informação da dor, tá? E aí nós temos a teoria do controle da dor por comporta, né? E relacionado à lâmina 2. Porém, essa parte aqui eu vou deixar para a próxima videoaula, que é sobre o mecanismo de analgesia da dor. Tudo bem? Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tenham entendido e aprendido aí sobre a neurofisiologia da dor, como que pode ser gerada a dor, tá? E na nossa próxima videoaula,
nós vamos entender como essa dor ela pode ser bloqueada, como ela pode ser modificada na medula espinal por estímulos periféricos e centrais, que daí entramos na teoria do controle da dor por comporta, tá certo? Pessoal, desejo a todos ótimos estudos, não deixem aí de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho e deixe os seus comentários no vídeo aí para que a gente possa estar, né, respondendo a todos aí, tirando as dúvidas e dando um feedback para vocês. Então desejo a todos ótimos estudos, um grande abraço e nos vemos aí na próxima videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão.